Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de biologia. O tema da aula de hoje é genética e vamos trabalhar com os conceitos de genótipo, fenótipo e montagem de heredogramas. O fenótipo, ele está relacionado com as características evidentes que esse organismo apresenta. Por exemplo, a cor da pele, a cor do cabelo, o tipo sanguíneo, a altura. Todas as características evidentes. Lembrando que não são apenas características físicas, mas também características bioquímicas e comportamentais do indivíduo. O genótipo, ele está relacionado com a constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que ele apresenta na sua molécula de DNA, os alelos que ele apresenta na sua molécula de DNA. Aqui na lousa a gente tem um exemplo. Eu tenho aqui 3 plantas, que você consegue me dizer olhando para esse desenho. Você consegue me dizer o formato da pétala, você consegue dizer o tamanho da pétala, você consegue observar a cor dessa pétala. Então aqui eu tenho 2 flores rosas e uma flor púrpura. Essas características que eu acabei de mencionar, elas são características fenotípicas. Por quê? Porque são características evidentes. Mas o que esse indivíduo tem, o que esse organismo tem lá na sua molécula de DNA que faz com que a pétala tenha essas características? Que a pétala seja rosa ou que a pétala seja roxa? São os genes. E esses genes são representados pelos alelos. Então eu tenho aqui um indivíduo com homozigoto dominante, um indivíduo heterozigoto e um indivíduo homozigoto recessivo. Esse indivíduo homozigoto dominante, ele está aqui representado como azão-azão, esse indivíduo heterozigoto está representado como azão-azinho, e esse indivíduo homozigoto recessivo está representado com os alelos azinho-azinho. Então, essa representação aqui de alelos é o que eu chamo de genótipo. E a característica evidente é o que eu chamo de fenótipo. Esse fenótipo, ele não depende somente da constituição genética do indivíduo. Quando Mendel, quando ele estava fazendo seus estudos, ele procurou buscar no organismo que ele estava estudando, que eram as ervilhas, ele procurou observar características que não eram influenciadas pelo ambiente, somente características genéticas. Mas hoje a gente sabe que muitas características fenotípicas são determinadas também por influência do ambiente. Então a gente tem um fator genético mais um fator ambiental na expressão dessa característica, na determinação desse fenótipo. Então quer dizer que o fenótipo ele é o resultado da interação entre o genótipo, entre o gene e os fatores ambientais. Então, como exemplo, a gente tem a cor da nossa pele. A cor da nossa pele tem um fator genético, mas também tem um fator ambiental. Por quê? Quando você se expõe muito ao sol, você estimula a produção da melanina. Alguns outros exemplos para isso. Nesses coelhos que você está vendo aqui. Eles são brancos, mas eles têm as extremidades escuras. Por que isso acontece? Porque existe uma enzima responsável pela síntese de melanina. E essa enzima ela fica ativa somente nas células epidérmicas expostas a temperaturas inferiores a 15 graus. Então, as extremidades do coelho, elas são mais frias. Sendo assim, a enzima que sintetiza a melanina só vai ficar ativa nessas extremidades. Por isso que as extremidades dos pelos desse coelho são escuras. Porque essa cor escura se dá pelo fato da produção de melanina nessas regiões. Aí, fizeram um experimento para testar se era a temperatura que estaria influenciando na expressão dessa característica. Aí, o que eles fizeram? Eles cortaram, rasparam uma área do pelo ali, das costas desse coelho, colocaram uma bolsa de gelo e esperaram o pelo crescer. Quando retiraram essa bolsa de gelo, o que aconteceu? Os pelos naquela região nasceram escuros. Por quê? Porque em baixas temperaturas a enzima ela fica ativa e promove a síntese da melanina nesse pelo. Então é um exemplo de uma característica que tem um fator genético, mas também influenciada por um fator ambiental. A gente tem esse outro exemplo aqui. As enzimas responsáveis pela síntese da clorofila nas plantas, elas são ativas apenas na presença de luz. Então, aqui eu tenho uma planta que cresceu na presença de luz e uma planta que cresceu na ausência de luz. Então, a planta que cresceu na presença de luz, ela tem mais cloroplastos. A enzima
responsável pela síntese da clorofila, ela só está ativa na presença de luz. Então é um fenótipo que tem um fator genético, mas também é influenciado, mas a expressão desse fator genético também é influenciado por um fator ambiental, aqui no caso a luz. Mas como que se dá a relação entre a expressão da característica e o gene presente na molécula de DNA? Ou seja, como que a partir de um gene eu posso ter a expressão de uma característica no indivíduo? Para responder essa pergunta, eu preciso voltar lá no processo de síntese proteica, processo que acontece com a presença dos ribossomos, né? Então aqui na lousa eu tenho representado um núcleo de uma célula com as suas moléculas de DNA. Esse trecho, então aqui eu tenho o DNA, né? Então aqui eu tenho a minha molécula de DNA e eu coloquei aqui em vermelho um trecho desse DNA que vai representar o meu gene. Esse gene, ele tem uma sequência, ele tem um código de como a célula vai produzir determinada proteína, determinada substância. Então vamos supor que eu quero que a minha célula produza uma proteína que eu vou denominar proteína A. A receita para fazer essa proteína A está lá no núcleo da célula, está lá no DNA, no núcleo, se eu estiver falando de células eucariontes, né? Então a minha receita para fabricar essa proteína, ela está lá no gene. Está lá no trecho do DNA, está escrito lá como que a célula deve fazer essa proteína. Só que essa proteína, ela é produzida no citoplasma da célula eucarionte. Então a informação que está aqui no núcleo, ela tem que, de alguma forma, ser levada para o citoplasma, para essa proteína ser construída aqui no citoplasma. Porque esse DNA, ele não sai do núcleo da célula. Então esse gene, esse pedacinho de DNA, ele vai ser copiado, tá? E essa informação vai ser levada lá para o citoplasma. Como que esse gene é copiado? Ele é copiado na forma de um RNA, que eu chamo de RNA mensageiro. Por que mensageiro? Porque ele leva a mensagem do núcleo para o citoplasma. Então tá aqui o meu trecho de DNA, que é o meu gene, sendo copiado na forma de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma da célula, porque aqui está a receita para a fabricação dessa proteína. Essa proteína pode ser uma enzima, pode ser um pigmento, pode ser inúmeras coisas, tá? Só que esse RNA mensageiro, a célula, para ela produzir a proteína, ela precisa ler a informação que está escrita nesse RNA mensageiro, ela precisa traduzir essa mensagem. Então, quem entra aqui para fazer a tradução dessa mensagem? O nosso ribossomo. Então, o ribossomo, ele encaixa aqui na molécula de RNA mensageiro e ele vai passar, ele vai caminhar por essa molécula aqui para fazer a leitura dessa sequência que está localizada nesse RNA mensageiro. À medida que esse ribossomo ele vai fazendo a leitura desse código, ele vai recrutando os RNAs transportadores. Por que eles são chamados transportadores? Porque eles transportam aminoácidos. E aí ele vai chamando, recrutando os transportadores para trazer os aminoácidos que vão compor aquela proteína. Toda proteína tem uma sequência específica de aminoácidos, uma ordem correta de tipos de aminoácidos e quantidade de aminoácidos. Como que a célula sabe, quando ela vai construir uma proteína, onde ela vai colocar determinado aminoácido? Fazendo a leitura do RNA mensageiro, porque no RNA mensageiro tem a receita de como a célula vai fazer essa sequência, em que ordem e em qual quantidade, para cada proteína que vai ser formada. Então, dessa maneira, a informação que está no DNA, o genótipo, é traduzido em fenótipo, em